Tem dias que a vida te coloca na frente de um momento que você nunca vai esquecer. E esse dia foi um desses. Eu precisei sair correndo da academia quando recebi a ligação. Estava com o celular na mão, suado, ainda com a corda de pular enrolada no punho, e a minha assistente falando do outro lado que tinha acontecido alguma coisa numa lanchonete perto do centro de Uberlândia. Ela não sabia explicar direito, só disse que envolvia a Cecília e que eu precisava ir até lá. Não perguntei mais nada. Saí, mas antes de eu te contar o que eu encontrei quando cheguei, preciso te contar quem é Cecília. Porque se eu te jogar direto naquele momento sem você saber quem ela é, você vai entender só metade do que aconteceu. E essa história merece ser entendida inteira. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias surpreendentes como essa. Eu me chamo Gilberto Fonseca. Tenho 52 anos, fui lutador por quase 2 décadas e hoje treino atletas numa academia pequena no bairro Tiberi, aqui em Uberlândia, Minas Gerais. Não é uma academia de fachada, com espelho em todo lugar e música alta que nem deixa pensar. É um galpão de 300 metros quadrados com cheiro de suor velho, tatame surrado e uma cultura de respeito que eu construí na raça durante anos. Quem entra ali sabe que não é para posar para foto, é para trabalhar. Cecília chegou até mim há 3 anos, indicada por um professor de educação física de Patrocínio, cidade pequena do Triângulo Mineiro, a uns 200 quilômetros daqui. Ela tinha 19 anos na época. Veio de mudança para Uberlândia, para cursar enfermagem numa faculdade particular. E o professor tinha me ligado antes, pedindo que eu pelo menos a ouvisse. Disse que ela tinha algo diferente, que valia o meu tempo. Eu já ouvi isso antes. Muita gente acha que o filho, o sobrinho, o aluno tem algo diferente. Na maioria das vezes, é ilusão de quem está do lado de fora, olhando com afeto. Mas esse professor, o Raimundo, era um cara sério, então eu concordei em receber a menina. Quando Cecília entrou pela porta da academia, eu quase ri. Não de maldade, juro, mas ela parecia tudo, menos uma atleta. Era baixinha, de ombros miúdos, cabelo preso com aquele elástico colorido que menina do interior usa. Vestia uma calça de moletom que devia ser do pai e carregava uma mochila de lona surrada com um remendo na alça. Falou baixo, sem me olhar nos olhos, e disse que queria aprender a lutar. Não disse que queria competir. Não disse que tinha talento. Disse que queria aprender. Eu gostei disso. Coloquei ela para fazer aquecimento junto com os outros, quase que para ver como ela se comportava. E ela foi, sem reclamar, sem perguntar se era necessário, sem olhar para lado nenhum. Só foi. Aí eu fiz o que sempre faço com novato. Pedi para um dos meus alunos mais experientes ficar com ela no tatame por uns 10 minutos, só para eu ter uma ideia de base. O Wendel, que é faixa marrom e pesa uns 80 quilos, ficou na posição e esperou. Cecília olhou para ele, respirou fundo e partiu. Em 45 segundos, ela tinha tentado 3 entradas diferentes, cada uma delas com uma lógica que levou o Wendel a ter que se defender de verdade. Ele não caiu. Mas ele tinha sido obrigado a trabalhar, obrigado a respeitar. Depois do treino, eu chamei ela de lado e perguntei desde quando ela treinava. Ela disse que nunca tinha treinado de verdade, que tinha passado 4 anos vendo o pai treinar numa academia na cidade pequena onde morava, que às vezes entrava no tatame com ele e que uma vez tinha ido numa competição regional só para ver e ficado observando cada movimento de cada atleta durante o dia inteiro. Eu perguntei se ela tinha anotado alguma coisa. Ela abriu a mochila surrada e me mostrou um caderno com mais de 200 páginas escritas à mão. Sequências, variações, perguntas sobre posicionamento de quadril, sobre distribuição de peso. Tudo organizado com uma lógica que eu nunca tinha visto em aluno nenhum antes. Ali eu soube. Não era ilusão do Raimundo. Era real.
Em 3 anos, Cecília foi de 0 competição até o título estadual sub-23 na categoria dela. Não foi fácil. Teve queda, teve lesão, teve noite que ela chorou de dor numa cama de pensão, porque a bolsa mal pagava as despesas e ela estava se virando com o que tinha. Mas ela nunca pediu desconto. Nunca pediu que eu abaixasse o treino. Nunca faltou sem avisar. Nenhuma vez em 3 anos. O que a maioria das pessoas não sabe sobre Cecília, olhando para ela na rua, é exatamente o que tornava aquela tarde, numa lanchonete do centro de Uberlândia, tão explosiva quanto foi. Ela parecia uma menina qualquer. E era isso que aqueles rapazes não conseguiam enxergar. Preciso te contar agora o que aconteceu naquela tarde, porque o que eu ouvi de quem estava lá e o que eu vi quando cheguei ficou gravado na minha memória de um jeito que eu não consigo apagar. E não quero apagar. Era uma sexta-feira por volta das 18 horas. Cecília tinha saído do treino e foi até uma lanchonete no centro da cidade, dessas com mesas de fórmica na calçada e cheiro de gordura quente que invade a rua. Um lugar simples, sem pretensão. O tipo de lugar que ela gostava. Ela pediu um misto quente e um caldo de cana. Sentou numa mesa do canto, tirou o caderno da mochila e ficou fazendo anotações enquanto comia. Cabelo preso, roupinha de treino, aquele tênis gasto que ela se recusava a trocar porque dizia que o solado tinha amoldado no pé. Nesse mesmo horário, 3 rapazes chegaram na lanchonete. Eu soube depois quem eles eram. O mais alto se chamava Davison, 24 anos, filho de comerciante, desses que confunde dinheiro do pai com mérito próprio. Os outros 2, Heitor e Fabrício, eram do tipo que segue o mais barulhento para se sentir parte de algo. Sentaram perto da mesa de Cecília porque era a única com espaço. E aí começou. Primeiro foi baixinho. Davison olhou para ela com aquela cara de deboche que quem já viu sabe reconhecer de longe e falou alguma coisa pro ouvido do Heitor. Os 2 riram. Cecília não levantou a cabeça do caderno. A atendente da lanchonete, uma mulher de uns 40 anos chamada Dorinha, que eu vim a conhecer depois, disse que ela tentou se aproximar para ver se estava tudo bem, mas não teve tempo. Davison aumentou o volume. Disse em voz alta que devia ter cheiro de roça naquele cantinho. Disse que a menina devia ter descido do caminhão de mudança fazia pouco tempo. Disse que o cabelo dela parecia ninho. Fabrício riu de um jeito que quem está nervoso ri. Aquele riso que não é de verdade, mas precisa acontecer para mostrar que está junto. Cecília continuou escrevendo. Isso irritou Davison mais do que qualquer reação teria irritado, porque o que ele queria era uma reação. Queria ver ela encolher, corar, sair correndo, e ela não deu esse presente para ele. Ele se levantou da cadeira, foi até a mesa dela, encostou os 2 punhos na fórmica e se abaixou até ficar na altura dos olhos dela. E perguntou, alto o suficiente para todo mundo ouvir, se ela estava surda ou só burra. Cecília levantou os olhos do caderno pela primeira vez. E segundo a Dorinha, que estava parada atrás do balcão segurando uma bandeja com as mãos trêmulas, aquele olhar foi a primeira coisa que deu medo. Não raiva, não choro, não medo de quem está sendo ameaçado. Era o olhar de quem acabou de decidir alguma coisa. Ela fechou o caderno devagar, colocou a caneta em cima. Olhou para Davison e disse com uma calma que Dorinha descreveu como perturbadora, que ele tinha 2 caminhos, ir embora ou ficar, que a escolha era dele, mas que as consequências também iam ser. Davison deu uma gargalhada. Chamou os outros 2. Disse que a menina do interior estava querendo aparecer. Heitor se levantou também. Fabrício ficou na cadeira, mas ninguém percebeu que ele tinha parado de rir. Davison foi idiota o suficiente para botar a mão no ombro dela. Eu não vou descrever o que aconteceu nos próximos segundos como se fosse cena de filme. Não é assim que funciona na vida real. Na vida real é rápido, preciso e silencioso. O que Dorinha me contou é que em menos de 10 segundos, Davison estava de bruços no chão, com o braço torcido atrás das costas, numa posição que ele nunca tinha sentido antes.
e Cecília estava ajoelhada sobre ele, com o joelho firme nas costas, a mão esquerda travando o pulso dele e a voz tranquila, dizendo que ele podia gritar se quisesse, mas que quanto mais ele forçasse, mais ia doer. Heitor deu 2 passos para frente. Cecília não tirou o joelho do lugar. Só virou a cabeça para ele e disse que se ele quisesse ser o próximo, que fosse, mas que avisava que ela estava descansada. Heitor parou. Fabrício já estava de pé, mas não para brigar. Estava de pé com o celular na mão, chamando alguém. Eu soube depois que ele tinha ligado para o irmão mais velho, que era médico, por precaução. Davidson tentou se mover. Cecília aumentou a pressão no pulso. Ele gemeu de um jeito que as outras pessoas na lanchonete, que tinham parado tudo e estavam olhando, nunca vão esquecer. Não era gemido de humilhação. Era gemido de dor de verdade. Aquela dor que ensina. Ela ficou naquela posição por mais uns 30 segundos. Depois, soltou devagar. Se levantou, pegou o caderno, pegou a caneta, guardou na mochila e pediu para Dorinha a conta do misto quente e do caldo de cana. Davidson ficou no chão por um tempo. Não porque não conseguia se levantar, mas porque ele não sabia bem o que tinha acontecido. Foi quando chegou o policial de serviço que patrulhava a rua. Alguém tinha filmado parte da cena e chamado. Ele entrou, olhou para o rapaz no chão, olhou para Cecília, que estava tranquilamente pagando a conta, e perguntou o que tinha acontecido. Dorinha falou antes de qualquer um. Disse que a moça tinha sido agredida primeiro, que o rapaz tinha colocado a mão nela sem autorização, e que o que aconteceu depois foi defesa. 2 outras pessoas na lanchonete confirmaram. Fabrício, para surpresa de todos, confirmou também. Mais tarde eu soube que aquele momento tinha gerado nele uma vergonha tão grande que ele não conseguiu mentir. Ele disse ao policial que a menina tinha pedido para eles irem embora e que Davidson tinha ignorado e colocado a mão nela. Davidson olhou para o amigo como se tivesse levado uma facada, mas não disse nada. Cecília foi levada à delegacia para prestar depoimento. Não presa, não detida. Só para explicar. E foi lá que ligaram para minha academia, perguntando se havia algum responsável por uma atleta chamada Cecília Drummond. Minha assistente me ligou em seguida. Quando eu cheguei à delegacia, ela estava sentada numa cadeira de plástico no corredor, mochila no colo, caderno aberto no joelho, escrevendo. Eu parei na porta e fiquei olhando por uns 3 segundos antes de ela me ver. E o que eu senti naquele momento não foi orgulho de treinador. Foi algo diferente. Foi aquela sensação de quando você percebe que passou anos ensinando alguém e na hora que importa, descobre que a pessoa aprendeu coisas que você nunca ensinou. Ela levantou os olhos, me viu e disse com aquela voz baixa do jeito dela que estava tudo bem e que o depoimento tinha corrido sem problema. Eu perguntei se ela estava machucada. Ela disse que não. Eu perguntei se ela tinha ficado com medo. Ela pensou por um segundo. Disse que não exatamente. Disse que tinha ficado com raiva, mas que tinha guardado a raiva no lugar certo até precisar usar. Guardou a raiva no lugar certo até precisar usar. Eu repito essa frase porque é tudo que um treinador passa anos tentando ensinar. E ela não aprendeu isso do tatame. Ela trouxe isso de onde veio, do interior, da roça, da vida simples que forjou nela uma paciência que a maioria das pessoas que nunca passou por dificuldade de verdade não entende. Davidson foi levado ao pronto-socorro com distensão no pulso e um orgulho destruído que ia demorar muito mais para cicatrizar do que qualquer músculo. Heitor voltou para casa sem dizer uma palavra para ninguém naquela noite. Fabrício, segundo me contaram depois, foi até a faculdade no dia seguinte e pediu para falar com a coordenadora do curso de fisioterapia, que era a irmã mais velha dele, e ficou chorando no corredor dizendo que tinha feito uma coisa errada e não sabia como se sentir com isso. Eu não sei o que aconteceu com a vida desses 3 depois. Não é minha história de acompanhar, mas sei o que aconteceu com Cecília. 2 semanas depois daquele dia, ela competiu no campeonato estadual.
Eu estava no canto do tatame de prancheta, na mão do jeito que sempre fico. E ela entrou na competição do jeito que sempre entra, quieta, concentrada, sem olhar para a tribuna. Venceu as 3 lutas da chave. Afinal, foi difícil. A adversária dela era de Belo Horizonte, atleta de clube grande, patrocinada, com estrutura que eu nunca pude dar para Cecília. Era uma luta equilibrada até o 3º assalto, quando Cecília aplicou uma sequência que eu reconheci porque estava no caderno dela. Uma sequência que ela tinha criado sozinha, estudado sozinha, ajustado sozinha ao longo de semanas. Ela venceu por pontos, ganhou o cinturão estadual. Na hora que o árbitro levantou o braço dela, eu larguei a prancheta. Não me lembro de ter feito isso antes. Depois da premiação, enquanto todo mundo ia embora e os funcionários dobravam os tapetes, eu fui até ela e perguntei o que ela tinha sentido naquele momento. Ela ficou em silêncio por um tempo, olhando para o tatame vazio. Depois disse que tinha sentido que a distância entre Patrocínio e Uberlândia finalmente fazia sentido, que deixar a casa dos pais, a cidade pequena, o conforto que não era muito, mas era dela, tinha valido a pena. Eu não consegui responder nada. E olha que eu sou um homem de palavra fácil na maioria das situações, mas tem uma última coisa que eu quero contar, porque a história não termina na premiação. Cerca de 1 mês depois, eu estava na academia, no fim do dia, arrumando o material, quando Cecília entrou com aquela mochila de lona que ela ainda não tinha trocado. Ela me entregou um envelope. Eu abri. Era um cartão escrito à mão, com aquela letra miúda dela que parece telegrama de tão compacta, e dentro do cartão tinha uma foto da cidade onde ela nasceu. Uma foto tirada de cima. Provavelmente de algum morro perto de Patrocínio, mostrando os telhados, as ruas estreitas, o cerrado ao fundo. No cartão estava escrito o seguinte: Gilberto, o que eu sou veio de lá. O que eu me tornei, você ajudou a construir. Obrigada por nunca ter me pedido para ser diferente do que eu sou. Eu dobrei o cartão e guardei no bolso do avental. Só fui ler de novo quando cheguei em casa, sozinho, com a luz da cozinha acesa e o barulho da rua lá fora. E aí sim eu entendi completamente o que aquela menina do interior carregava. Não era só habilidade, não era só técnica, era uma identidade intacta, uma certeza de quem ela era que nenhuma risada de lanchonete, nenhum deboche de rapaz arrogante, nenhuma distância da casa dos pais conseguiu arranhar. Eles riram da roupinha simples, do tênis gasto, do jeito quieto de quem não precisa de barulho para existir. Riram do que não entenderam e pagaram o preço de não entender. Cecília não precisou provar nada naquela tarde. Ela nunca precisou provar nada para ninguém. Mas quando foi preciso defender o que era dela, a dignidade que ninguém tinha o direito de tocar, ela defendeu. Com calma, com precisão e com a certeza de quem sabe exatamente o que vale. Eu tenho treinado atletas há mais de 20 anos. Ganhei campeonatos, perdi campeonatos, vi gente chegar prometendo muito e ir embora na primeira dificuldade. Mas em 3 décadas nessa vida, nunca encontrei ninguém que me ensinasse mais sobre coragem do que uma menina baixinha de cabelo preso que chegou na minha porta com uma mochila surrada e um caderno com 200 páginas escritas à mão. E se alguém me perguntar o que aqueles rapazes aprenderam naquela tarde de sexta-feira numa lanchonete do centro de Uberlândia, eu vou dizer o mesmo que eu sempre digo para os meus alunos no primeiro dia de treino. Aparência não faz luta, caráter faz. E caráter, diferente do que muita gente pensa, não tem endereço fixo. Não mora só na cidade grande, no clube caro, na roupa de marca. Caráter mora onde a pessoa decide carregá-lo. E Cecília Drummond carregava o dela desde Patrocínio até qualquer lugar que ela pisasse. Eles nunca mais foram à mesma lanchonete depois daquele dia. Mas Cecília foi. Na semana seguinte, no mesmo horário, na mesma mesa do canto, pediu o mesmo misto quente e o mesmo caldo de cana. Abriu o caderno.
E ficou escrevendo: querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.